Boa noite, pessoal, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, Santa Casa 2026, tá? Questões de química aí do primeiro dia, né, em relação aos conhecimentos gerais aí. Lê texto e analise a figura para responder as questões 52 e 53. Bom, olha o que ele diz. Em uma demonstração experimental a respeito dos assuntos misturas, polaridade e interações termoleculares, a mistura álcool isopropílico e água, situação um, foi submetida ao aquecimento, atingindo a ebulição na temperatura constante de 80,4. Após esfriamento da temperatura ambiente, foi adicionada à mistura uma certa quantidade de cloreto de sódio. Situação 2. Em seguida, feita a agitação para total solubilização, com formação de uma solução saturada com corpo de fundo, a mistura líquida se separou em duas fases líquidas. Situação 3. Na tabela são fornecidas informações a respeito do álcool isopropílico, da água e da solução saturada de cloreto de sódio. Ele deu aqui, né? O líquido, a temperatura de ebulição e a densidade. E ele pergunta o seguinte, galera: a classificação da mistura contida no Becker na situação 1. Bom, a situação 1, ele colocou água e álcool, né? Água e álcool se misturam, sistema homogêneo, então é uma mistura, né? Mas e aí, é uma mistura simples, uma mistura azeotrópica ou uma mistura eutética? Galera, se você fizer o gráfico, lembra? Bom, o que ele falou? Se fosse uma mistura simples, toda mistura simples, né? Se você pegar aqui a temperatura em função do tempo, substâncias puras, né? Teria isso daqui, ó, esse comportamento, ó. Substâncias puras têm o ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes, porque substância pura, como são moléculas iguais, todas vão fundir, vão passar, né? Aqui você começa no estado sólido, na fusão, o sólido vira líquido, né? Então, como substância pura, como as moléculas são iguais, todas elas vão fundir, vão derreter na mesma temperatura. Então, o ponto de fusão é constante. E o ponto de ebulição é constante. Bom, mas aqui é uma mistura. Vamos lembrar o gráfico das misturas simples. Misturas, ó, moléculas, substâncias diferentes. Então, ponto de fusão e ebulição variado. Então, ficaria assim, galera, ó. Ponto de fusão levemente variado. Ponto de ebulição também levemente variado, ó. Esse é o gráfico de uma, né, de um aquecimento, do aquecimento de uma mistura simples. Pontos de fusão e ebulição variados. Bom, mas aqui é um caso especial. Por quê, galera? O que ele falou? É uma mistura. Só que essa mistura, ele falou no texto, apresentou temperatura de ebulição constante, galera. Constante. Então a temperatura de ebulição, ó, foi constante. Então você tinha sólido, depois sólido, líquido, líquido, líquido mais gás e gás. Então ele falou que o ponto de ebulição foi constante. E aí, trata-se de uma mistura especial, porque se fosse uma mistura simples, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, os dois constantes. Quando você tem um ponto constante e um variado, é uma mistura especial. Pode ser uma mistura azeotrópica ou uma mistura eutética. Bom, no caso aqui, quando a mistura tem um ponto de ebulição aqui, ó, constante, e o ponto de fusão variado, o aluno tinha que lembrar que era uma mistura azeotrópica. Entendeu? Eu falo para o aluno assim, ó, mistura, essas misturas especiais, qual ponto vai ser variado? Aí eu falo para lembrar assim, ó, mistura azeotrópica. Azeotrópica é que o ponto de fusão, olha a pronúncia, azeotrópica lembra fusão. Então, ponto de fusão é variado e a ebulição é constante. Então tinha que lembrar, se fosse o contrário, se o ponto de, né, se o ponto de fusão fosse constante e o de ebulição variado, aí seria uma mistura eutética. Então, uma questãozinha bem conceitualzinha aí, tá bem? Então, se tem um ponto
né? O ponto de fusão variado e ebulição constante trata-se de uma mistura azeotrópica. Bom, depois ele pergunta: qual é a técnica de separação adequada para separar o álcool isopropílico da mistura na situação 3? Na situação 3, ele deixou claro lá que a mistura líquida se separou em duas fases líquidas. Eu tenho duas fases líquidas. Duas fases líquidas, é como se fosse água e óleo. Como que a gente separa dois líquidos, né? Que não se misturam. A gente faz um processo de decantação usando o funil de decantação. Tá? Um processo de decantação, ok? Coloca naquele funilzinho. Lembra, galera? Aquele funilzinho assim, ó. Tem uma torneirinha. Você coloca a mistura. Abre a torneirinha, o líquido mais denso cai. Na hora que ele acabar, você fecha, o líquido menos denso fica no recipiente. Você consegue separar. Um processo de decantação. Alternativa A. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.